Mas a maneira como o Palmeiras hoje do Cuca, pelo menos nessa entrevista coletiva, clarividência total. Ao meu ver, sensato, equilibrado, tirando o peso de quem tem que tirar, né, e jogando a responsabilidade no Egídio. No Egídio, ele tentou tirar. Ele tentou tirar. Esquece. Não, tô falando sério. Ele não fez por maldade, mas acho que não. O Egídio é um cara introspectivo. No próximo jogo, a torcida já marcou o cara. Mas isso é um absurdo. O cara não pode trocar a camisa, pô. Absurdo. Não é por isso, é pelas atuações. Trocar a camisa pode trocar. Atuações. O Egídio foi campeão brasileiro no ano passado, jogando como titular da equipe. Um ponto aqui que eu acho importante, projetando o dia 9, que ele está dizendo que não vai falar do time dele dia 9, vocês vêm sempre aqui falar dia 9. De fato, tá todo mundo falando dia 9. Você falou o jogo do Avaí não vale? Agora, não, claro que vale. Mas ele falou 2 semanas atrás que ele ia fazer um time de uma maneira diferente contra o Avaí, Atlético Paranaense e Botafogo, para preparar e treinar a equipe. Mas já mudou. Para tentar ocupar o espaço que até agora ele não teve de uma semana cheia e treinar o time para chegar dia 9 forte. Apesar disso, ele deu uma pista. A entrevista começou com uma pergunta sobre o time que ele ia colocar em campo. Ele não disse, diferente do Carille, que sempre diz qual é o time. Ele não disse qual é o time, mas na última pergunta, ou na penúltima, ele respondeu muito mais próximo do time que jogou lá em cima. Ou seja, o time titular que ele vai usar contra o Avaí e está preparando para o jogo contra o Barcelona, está muito mais para o jogo contra o Sport do que para o jogo contra o Cruzeiro. Então a gente vai andar numa direção de Jailson, mais ou menos, que ele não disse qual é o time. Jailson, Mike, Mina, Luan, Egídio, Bruno Henrique, Thiago Santos, Bruno Henrique, Jean, Roger Guedes, era o William, né? Daverson e Dudu. A última resposta nos permite entender que ele está caminhando muito mais para um time parecido com esse que eu disse, do que com o time que empatou com o Cruzeiro e foi eliminado. Sim, mas esse tipo de coisa, se você fala, tem pessoas que interpretam. É isso, ele concordou com você. Estamos interpretando e analisando o que você está falando aqui, sobrenatural aparecer. Exatamente. Obrigado pela participação, Cuca. É um prazer sempre Ele concordou com o PVC, esse tipo de coisa. É isso. Ele só não quer falar diante da situação. E talvez tenha a ver com uma situação que ele nunca poderá admitir, nem o torcedor, muito menos o torcedor, nem o Palmeiras enquanto clube, mas o que eu falei aqui antes lá, já tem umas 2 ou 3 semanas, que seria, obviamente, péssimo para o Palmeiras sair da Copa do Brasil, porque é uma das competições mais importantes. Só que se você pensar em foco em Libertadores e tentar uma crescida no Campeonato Brasileiro, seria melhor para o Palmeiras sair da Copa do Brasil. Porque se você parar para projetar, Palmeiras seguindo até a final da Copa do Brasil, seriam mais 4 meios de semana com jogos e possíveis deslocamentos. Só nisso daí, se você contar que um dia antes você está viajando, tem o dia do jogo que você não treina, o dia depois, pelos 12 dias de treino e 4 semanas cheias de trabalho, isso daí é ouro pro Cuca hoje. É claro que ele não está comemorando a eliminação na Copa do Brasil, mas para ele, técnico, vou dar uma respirada agora, vou conseguir trabalhar meu time. Óbvio que para isso é fundamental o jogo do dia 9. Que não adianta nada. Agora eu vou ter tempo para treinar, porque o meu foco é Libertadores. Ih, cair da Libertadores. Não adianta nada. Então é esse jogo. É tudo ou nada aí. É tudo ou nada aí. Para a partir daí, ter mais tranquilidade para trabalhar e crescer no Campeonato Brasileiro e entrar forte na reta final de Libertadores. Olha, daqui a pouquinho tudo sobre Corinthians e Flamengo. Vamos falar também de Neymar, que hoje se envolveu numa briga lá no treinamento do Barcelona. E as informações dos outros jogos da rodada. Gatito voltará ao gol do Botafogo amanhã, hein? Contra o São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai explicar por quê. Mas teve um ponto na coletiva do Cuca agora há pouco que chamou bastante atenção e a nossa produção separou e a gente mostra de novo. Sim, mas esse tipo de coisa, se você fala, tem pessoas que interpretam mal. O Cuca tirando a responsabilidade dele. Eu sou parceiro do Alexandre. Eu sou amigo do Alexandre. Eu morro junto com o Alexandre. Mas lógico que atrapalha, porque a tua montagem é a tua montagem, do outro é uma outra montagem. As adaptações têm que existir na montagem que foi feita junto com a tua. E isso aí requer um tempo para encaixe, para as coisas que você tem que treinar. Aí as pessoas falam, mas quer treinar?
a gente está conseguindo devagarzinho as adaptações, os encaixes e as coisas estão melhorando. É um tempo que a gente perdeu, mas por culpa minha que saí, né? Não foi por culpa deles. E essa declaração do Cuca? Coincide com o que eu falei agora há pouco. É De verdade. ter tempo para treinar. Eu acho. Agora, o amor com o Alexandre Tá Matos. fechado com o Alexandre. Eu acho que Morre com o começou Alexandre. lá atrás, quando ele defendeu o Alexandre Matos. Acho que foi contra o próprio Cruzeiro, depois do jogo contra o Cruzeiro. E no Não, dia mas seguinte. ele tá falando mais em montagem de elenco. Eu não tá falando de tempo para treinar, não. Mas Ele o lance de morrer ele tá abraçado falando de com- montagem para treinar. Ele tá falando de tempo para treinar é uma outra coisa. Tá falando de a montagem do são Alexandre é duas uma, a montagem dele é O outra. Alexandre Ele tem- conflitou o Alexandre a tem- contratações. Mas ele morre abraçado com o Alexandre. Sim, mas em termos de treino não tem nada a ver. O que eu entendi aí é que o Alexandre fez Fez as um time, contratações e ele- baseado muito na conversa. Sabia que nós fizemos essa pergunta, né, PVC, pro Cuca na segunda-feira, dos jogadores que ele, Cuca, havia indicado. Ele só falou o nome da garotada. Falou o nome do Johan, falou o nome Rafael Veiga. do Eric, né, do O Rafael. Eric já estava no passado. Do ano passado. Do Veiga, o que Eric também foi, mas tudo bem, do Veiga e tal. Só que ele não citou o nome dos cascudos, ele não falou. Felipe Melo. Felipe Melo, Michel Bastos, Borja, não Borja, falou. o William também não falou. Então, quer dizer, deu a entender que esses jogadores, João, Exatamente. ele Cuca, não, Eugênio, não avalizou, entendeu? Embora eu tenha. Principalmente o informação- Borja. Até porque Principalmente ele o não tava lá. Borja. Mas Não tava lá. O Borja tem uma diferença. O Borja, a informação que eu tenho é que numa conversa, logo depois da volta do Cuca, numa conversa, o Cuca não indicou o Borja, Sim. mas o Cuca não disse que não contrataria o Borja Não falou na não, né? circunstância em que não contratasse, em que ele foi contratado. Mas isso não importa. O Borja Claro. não tá fazendo sucesso, a gente está sabendo Lógico, disso. lógico. Ele tá indo na direção do que a gente tem falado o tempo inteiro. Na minha opinião, o mais grave de tudo isso foi o Palmeiras saiu do Cuca. Não, foi por minha culpa, porque eu quis ir embora. Foi por culpa. Mas ninguém chegou ali e falou assim: Cuca, vem cá, a gente precisa de você. A gente precisa de você. É muito importante você continuar por um projeto de continuidade, de crescimento do Palmeiras, que está avançando, mas precisa ser sedimentado, que não está pronto. Precisa de você. Ninguém fez muita força para dissuadi-lo da decisão de ir embora. Mas tudo bem, quem decidiu de fato foi o Cuca que foi embora. E aí você tem esse ano de 2017 me lembra muito, porque se você for pegar esse processo de reconstrução do Palmeiras, começa no segundo mandato do Paulo Nobre, quer dizer, começa no primeiro com reconstrução financeira, mas começa o processo de conquistas em 2015 e 2016, 2 anos de título. Mais ou menos como foi em 93, 94 lá com a Parmalat. 95 foi uma tragédia, 95 foi uma tragédia. Esse ano pode ser igual a 95. Que não significa que 96, que você não possa... Não é porque uma história foi assim que vai ser igual. Mas esse ano tem um erro de planejamento. Tem semelhanças. Tem um erro de planejamento no início, como 95 teve um erro de planejamento grave, que foi deixar o Vanderlei embora, Luxemburgo, contratar o técnico errado, que era o Espinosa, demitir o Espinosa, contratar outro técnico errado, que era o Carlos Alberto Silva. Deu tudo errado. Esse ano tem um erro de planejamento no início do ano, que é muito responsável pela situação atual. Mas o Cuca tá errando, tá? Ele já falou, assume isso. Ele já falou que não tá conseguindo achar o time, que tá com dificuldade para montar o time. Tem uma sucessão de pecados que levam até a situação que tá, que parece nesse momento a única chance de título ser a Libertadores. Com a bala só na agulha. Mas, na minha opinião, o mais grave, o mais importante foi aquele período de sair de um técnico que pensava de um jeito, ir para uma filosofia completamente diferente e no meio do caminho voltar para o anterior. É isso aí. E é curioso, né? Porque ficou, até pro Atlético também, comparando com o Palmeiras, tem uma bala. É uma bala que se acertar o tiro, e esse tiro, o alvo é o maior de todos, que é a Libertadores da América. Mata o Leão e o ano será um sucesso retumbante. Mas, se não avançar, e o Atlético também está nessa situação, do Palmeiras será. O que dirá então do uma Grêmio? Desculpa tragédia. botar um azeite diferente. O Grêmio tá no com tempero. vários revólveres Então pra tirar. pronto, pô, o cara tá na Copa do Brasil, tá na Libertadores, tá bem no Brasileiros. Não, e, o Grêmio desmente gente, tudo pô, aquilo que a gente exatamente, fala de pô. organização de futebol. Exatamente, Mas o entendeu? Grêmio está bem desmente, organizado, pô. Desmente por quê? Faz Grêmio um tá bom, organizado. faz um bom campeonato brasileiro, Eugênio. Faz um bom campeonato brasileiro. E tá focado nas 3 competições, Está pô. classificado na Copa do Brasil e foi o único time que se classificou no primeiro jogo, porque aqueles 4-0 entre nós, né? Acabou. E na Libertadores, o time faz uma campanha. Tudo bem, mas e por que desmente?
Não, desmente porque a gente está dizendo o seguinte, os times precisariam ter mais tempo para De treinar. abdicar de uma competição ou outra. Não deveriam disputar tantas competições. Mas aí né? o que a gente... vamos lá, o que a gente defende aqui. Tá. Continuidade de trabalho. É verdade. Base de elenco, né? Você manter o que está dando certo de um ano para o outro. O time do Grêmio... Se fortaleceu e não transformou. Exatamente. A base dele é a mesma lá desde o Roger. Do Atlético Paranaense era com o Paulo Autori também. O time não era. sucumbiu. Perdeu vários jogadores, contratou outros jogadores. Mas o Grêmio mandou perdeu embora vários. esses jogadores. O Grêmio perdeu 2 caras fundamentais no meio-campo. O Wallace mas soube recompor. E o Douglas. Mas, claro, mas aí eu trabalho muito bem, hein? Porque, Sada, eu concordo com o Eugênio, no sentido até do seguinte, quando saiu o Wallace, a gente falando com gente do Grêmio, com o presidente Romeu do Bolzan, por exemplo, ele, na conversa, ele falou, o Wallace pode ir embora, tem o Arthur. E olha o que o Arthur tá fazendo. Tá jogando muito. Na minha opinião, sempre assim. Você vai vender. Mas você também só viu que ele estava jogando porque ele entrou em campo, né? Não. Depois ele entrou em campo. Não, tudo Ele bem. tá vendo- Mas tem que chegar na base, chegar no time principal e afunda, Claro, pô. mas você tá Né? vendo, você tá analisando. Mas o cara deu certo. Lógico. Você tá analisando o processo de amadurecimento no jogador que tá na base. Lógico. Vender e comprar vai sempre acontecer. O problema é você vender quem você não pode vender e comprar assim, quem não combina com o seu Então, time. assim, eu meio que atropelei aqui, joguei o Grêmio no meio da fogueira. você atropelou? Mas porque exatamente... Eu tô surpreso com isso. O que você fez? Você nunca faz isso. Eu nunca fiz isso. É curioso isso, Paulo. Eu vou tirar... Por favor, atropela. eu tô com você, Paulo, em relação ao Grêmio. Eu acho que o Grêmio, ele desmente Porque isso. a gente veio enaltecendo muito essa questão das modificações táticas que o Cuca faz, e ele realmente é um cara Criativo. exuberante, É né? isso aí. Então agora, o Renato Gaúcho manteve a estrutura do ano passado, sim, manteve a estrutura do ano passado, mas olha, trouxe um cara pro meio da área que o Grêmio não tinha. O Barros. Pô, É isso aí. Ele melhorou. Eu vou te atropelar Entendeu? agora, Paulo Lima, mas eu vou ligar a seta avisando pra você que eu vou mudar de faixa, mas olha, tá bom? por favor, bota Ó, o pisca-pisca. Vamos falar do Flamengo? Vambora. Porque domingo Desculpa, tem... viu, João? É porque é isso. Você sabe que você tem crédito, né? E você pode fazer quase tudo nesse...